Olá, bom dia para todos. Sou a Débora, mãe do Yuri, do primeiro ano A, aluno da Priscila. E no início do ano letivo, quando a Priscila ela veio me apresentar o PI dela, ela veio me perguntar, me questionar, né, a respeito de quais dificuldades que o Yuri tinha e aonde que eu queria, em qual ponto, em qual aspecto eu queria ver melhora da parte dele. E em diálogo com ela, ela já havia notado também certas dificuldades que ele tinha, né? E em diálogo com ela, eu citei algumas coisas, algumas dificuldades que ele tinha. Ele tinha dificuldade em aceitar ou não, ele tinha dificuldade em. Quando ele se frustrava com algo, ele achava que por ele não conseguir fazer, ele achava que ele não ia conseguir fazer e não sabia lidar com a frustração. Então, que dali era um ponto muito difícil pra gente, porque tinha momentos que ele perdia nas gincanas, nas brincadeiras, tanto na escola quanto aqui em casa, em ambiente com o irmão, irmã, primo. Ele não sabia lidar com essa frustração. Ele não sabia lidar com o não também. Ele, ele tinha as dificuldades dele. E eu questionei, eu apresentei essa questão para Priscila. Eu falei, olha, Priscila, eu sei que ele tem a dificuldade dele, mas o que afeta ele hoje, a princípio, são essas questões aí. A dificuldade dele não saber lidar com o não. Ele ouvia o não, chorava, demonstrava a frustração dele chorando quando ouvia o não, né? E ele não, por ele errar uma vez, ele não queria ter aquela persistência de insistir. Ele ficava ali, não sabia lidar com a frustração de perder. Então a Priscila, juntamente com a gente aqui, família, né? A gente começou a trabalhar em conjunto, porque eu acredito que para a melhora, para o avanço da criança, não é só a escola que tem que trabalhar sozinha, ou não é só os pais que trabalham sozinho. O fardo ele se torna muito mais leve quando a equipe trabalha em conjunto. Então, ela começou a me passar as técnicas, as abordagens que estava trabalhando com ele na escola e vice-versa eu também fazia em casa. Falei assim, olha, aqui em casa eu lido com isso dessa forma. Na escola ela lida com ele assim, assim, assado. Então a gente começou a trabalhar em conjunto. E graças a Deus hoje a gente tem visto melhoras. Eu sei que dentro do período de 6 meses, que foi o início do ano letivo até agora, a gente não consegue fazer tudo, não consegue alcançar todas as metas que a gente quer. Mas a partir do momento que a gente trabalha em conjunto, a gente é capaz de conquistar boa parte. E hoje a gente tem visto grande melhora na parte do Yuri. Hoje ele sabe lidar, ele já sabe lidar com o não, às vezes retruca tudo mais, mas é questão de criança também. Mas a gente segue sendo pulso firme, então ele sabe lidar com o não. Ele hoje está começando a entender, a lidar com as frustrações. Inclusive, teve um acontecimento aqui em casa que seria erro meu não admitir, né, que isso é esforço tanto do apoio do professor na escola, quanto o mérito nosso também de casa. Que eu pedi para o pai dele descascar uma laranja. Eu estava na minha cozinha fazendo os afazeres de casa e eu pedi para o pai dele descascar uma laranja para ele e para a irmã que ele queria. Aí o pai sabe descascar de um jeito, de uma forma, eu descasco de outra. E o Yuri conhece a minha forma de descascar uma laranja. Aí o pai foi, pegou e virou pra mim e falou assim, mas amor, eu não sei descascar do seu jeito. Ele foi, virou pro pai e falou assim, mas pai, não tem problema, faz o seu jeitinho. A mamãe não vai brigar com você. Então, quando eu ouvi aquilo dali, eu até fiquei assim meio emocionada, porque foi uma forma que ele viu que o pai estava sendo frustrado, o pai estava se sentindo frustrado, talvez, e assim como a gente tenta ajudar ele a lidar com as frustrações dele, ele de alguma forma ele tentou ajudar o pai a lidar com a frustração dele. Então a gente vê que já é um grande avanço. E eu creio que até o final de dezembro a gente tem muitas metas ainda a alcançar, se Deus quiser, se Deus permitir. E, e é isso. Reforçar que para o desenvolvimento da criança vai ser, não é só com o pai, ou não é só com a equipe gestora da escola, não. Tem que ter um trabalho em conjunto, um trabalho em grupo para que a gente venha ter um resultado maior.
E eu agradeço imensamente a Priscila por isso, porque ela tem se esforçado mesmo diante da dificuldade, porque ela conheceu o Yuri no início desse ano. Então, era um aluno era uma pessoa nova para ela e uma professora nova para ele. Então, tipo assim, ela não esperava os obstáculos que talvez ela poderia enfrentar. Ela saberia que sim, ela teria desafios, mas elas não sabiam qual seria esses desafios. E graças a Deus, ela é uma profissional incrível e ela tem ajudado a gente, a família, tem ajudado ele a sempre a buscar o melhor avanço possível.